família! Por motivos de forças maiores, não tivemos episódio do Tudo Olímpico da semana passada, mas estamos aqui de volta, faltando menos de 80 dias para Paris 2024. Esse é mais um episódio do Tudo Olímpico, sua fonte de informação semanal sobre o time Brasil. E eu sou Sabrina Araújo, vem comigo! E é isso, como eu disse, faltam menos de 80 dias para Paris, né? Faltam o quê? 79 dias? 78 dias? Por aí. Vamos ao que interessa. A chama olímpica já está em solo francês e olha só que espetáculo foi a comemoração, a celebração rumo a Paris 2024, vai ser realmente um evento histórico e tem gente especulando aí que essa vai ser as Olimpíadas das Mulheres. Vamos ter muitas conquistas positivas para o esporte feminino, principalmente para o Brasil, aí nas modalidades. É um espetáculo, olha só que coisa, parece nem de verdade isso aqui. E para quem não sabe, né, isso aqui esses desenhos, no caso, eles são feitos com drones. Então tudo isso aí que vocês estão vendo acontece de verdade, não é montagem, não é efeito, nem nada do tipo. São drones que fizeram essa festa lindíssima junto com fogos de artifício para celebrar a chegada da chama olímpica em solo francês. E como vocês sabem, os atletas, né, eles ficam logo ansiosos, ficam com aquele fogo das Olimpíadas na Vila Olímpica. E aí acontece muito sexo, a verdade é essa. E pra isso, como Paris resolveu limitar um pouco a situação, né? Limitar não, mas botar um controle um pouco maior, vamos lá. Essa ação, ela já acontece há um tempinho, se eu não me engano, ocorre desde Tóquio 2020, que aconteceu em 2021, no caso, por conta da pandemia. Mas eles utilizaram novamente desse método, que são camas mais frágeis, camas feitas de papelão, justamente para evitar movimentos muito bruscos. E aí só Deus sabe como isso funciona, porque o atleta ele pode se mexer muito quando tá dormindo, agora pensando assim no lado assim de um descanso, né, uma tranquilidade. E aí pode se mexer muito, a câmera pode simplesmente se partir no meio. A gente não teve caso até agora, até onde a gente sabe, que isso aconteceu de fato, mas estamos aí com esse método de volta, né? Lembrando que na Vila Olímpica de Paris teremos 16 mil camas anti-sexo. Além disso, o COI também disponibilizará 300 mil camisinhas para atletas, delegações e treinadores. Eu falo atletas, né? Mas a gente tem que saber que treinadores também podem estar envolvidos nisso aí, podem ter funcionários, enfim, só Deus sabe o que vai acontecer, mas estamos aí com esse método de volta. Na semana passada também, no dia 1º de maio, feriado, Dia do Trabalhador, infelizmente celebramos 30 anos da nossa perda do Ayrton Senna, um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro, se não da história do esporte mundial. E é isso, a gente fez inúmeras publicações nos perfis do Esportudo, no Racing, que é a nossa vertical de Fórmula 1, né, de automobilismo, na verdade, como um todo. E fizemos inúmeras publicações relembrando os feitos desse grande piloto brasileiro. Tanto é que temos aqui os números da história de Ayrton Senna no esporte. Foram 80 pódios, 65 pole positions, 41 vitórias, 19 voltas mais rápidas, 4 Grand Challenge, 161 grandes prêmios, 2.931 voltas lideradas e o maior vencedor em Mônaco, totalizando 6 vitórias. São muitos números, o Ayrton Senna realmente foi gigante e a gente tem mesmo que celebrar esse cara. E vamos ao que interessa, né, que foi a rodada olímpica da semana passada, dia 29 de abril, esse post foi publicado no perfil do Esportudo, então vamos dar uma passagem aqui rápida para ver o que rolou. Ana Sátila faturou 2 ouros e um bronze na etapa internacional que aconteceu na Itália de caiaque cross, gigante, brilhou muito. O Brasil foi ouro por equipes mistas no Pan-Americano de Judô, vencendo Cuba. Inclusive, tivemos 7 medalhas no total nessa competição. O Brasil fez história, foi gigante nesse Pan-Americano. Bora, Brasil! Então, como o post foi da semana passada, a gente já tem o resultado do WTA de Madrid de tênis. A Haddad até então estava seguindo firme no WTA e sendo a única brasileira viva na etapa de Madrid. Porém, infelizmente, a atleta caiu para
tenista da Polônia. Ela acabou se despedindo após ser derrotada pela número 1 do ranking mundial. Enfim, mas ainda assim brilhou, né? Venceu aí um set e perdendo por 2 sets a 1. E aqui, ó, o dado do Pan-Americano de Judô. Tinha falado que tinham sido 7 medalhas, foram 7 ouros. Então, o Brasil foi gigante e terminou a competição no alto do quadro de medalhas. Essa competição que ocorreu em solo brasileiro, no Rio de Janeiro, e reuniu, obviamente, um Pan-Americano, né, os melhores judocas das Américas e da Oceania. Até então, antes de vencer pelas equipes mistas, o Brasil já havia encerrado as disputas individuais com o melhor desempenho entre os participantes, liderando o quadro geral, e aí só confirmou o favoritismo ao fim das disputas no total, né, ao fim do Pan-Americano. No topo do pódio, ao todo, o Brasil faturou 6 ouros, no caso 7 ouros, 3 pratas e 6 bronzes. Michel Augusto, Larissa Pimenta, William Lima, Rafaela Silva, Guilherme Schmidt e Beatriz Souza subiram no pódio mais alto, no topo do pódio, no lugar mais alto do pódio, e somaram pontos para o ranking olímpico. Lembrando que a Beatriz Souza, gigante, é uma das favoritas a uma das medalhas do judô em Paris 2024. Mais uma notícia muito triste: Bruno Fratos, o nadador que conquistou a medalha de bronze, tem uma baita história aí no esporte, ele não vai disputar a vaga para os Jogos Olímpicos. No caso, a competição que está ocorrendo no momento é o Troféu Brasil de natação, que vale como seletiva para as Olimpíadas. A competição está ocorrendo desde o dia 6 no Rio de Janeiro e vai até o dia 11, lembrando que esse vídeo sai no dia 9 de maio. Ele não vai estar disputando as Olimpíadas, no caso a seletiva olímpica, por conta de uma série de lesões. Na verdade, ele também sofreu uma cirurgia, né? Realizou uma cirurgia recentemente para se recuperar dessas lesões e, infelizmente, ele não vai estar conseguindo disputar. Ele era uma das oportunidades de medalha para o Brasil na natação, era um dos favoritos a subir no pódio novamente, mas faz um tempinho aí que ele já tá lutando contra essas lesões. É uma perda muito grande para a natação em Paris 2024. Almir Júnior conquistou medalha de ouro no salto triplo do meeting ibero-americano de atletismo. Essa competição, no caso, ocorreu na Espanha, né, em uma cidade espanhola, e o Almir, ele estava disputando o salto triplo e, para incrível surpresa de todo mundo, a oportunidade, o salto da vitória, no caso, surgiu na penúltima oportunidade dele. Lembrando que são vários saltos que eles fazem, né, até conseguir, enfim, o marco, né, ou a medalha, no caso, dependendo da situação. E o brasileiro chegou a fazer as melhores marcas da prova, com exceção do primeiro e do último salto, que foram inválidos. Mas nas demais chances, ele conseguiu 16,23 metros, 16,68 metros e 16,56 metros. A prata ficou para o eslovaco Tomáš Veselka, marcando 16,06, enquanto o bronze terminou com o francês Enzo Rudebar, fazendo 16,01 metros. Então, é possível ver aí que o Almir Júnior fez marcas incríveis, já que a distância dele para os demais colocados no pódio foi gigante. Lembrando que 1 metro, 0,01 metros, já faz uma diferença absurda e pode separar o vencedor do, não diria perdedor, mas do vice-campeão. Passando um pouquinho para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Eu sei que foge aí um pouquinho do que a gente estava falando sobre Olimpíadas, mas precisamos falar de Brasil, né? Querendo ou não, até porque eu falo que o Tudo é Olímpico é uma retrospectiva dos feitos do time Brasil como um todo. E no caso, os Estados Unidos e o México desistindo da luta para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, Brasil e Alemanha, Bélgica e Holanda continuam na disputa. Então, o Brasil pode ser, sim, a sede da Copa do Mundo Feminina, dependendo aí dos resultados do processo, enfim, porque rola um baita evento aí para definir quem vai sediar a Copa do Mundo, tanto a masculina como a feminina, e o Brasil tá aí na disputa para ser sede da Copa Feminina. Baita vaga olímpica no badminton para Juliana Viana, que representará o time Brasil em Paris 2024 aos 19 aninhos de idade. Sensacional! Ela vai participar da sua primeira Olimpíada, bem novinha,
claro. Depende muito da modalidade, também tem isso, né? Tem modalidades que 19 anos você tá um pouco mais velho e tem modalidades que você tá um pouco mais nova. Enfim, varia de modalidade pra modalidade. Mas eu enxergo como um todo que 19 anos é uma idade, sim, muito boa pra disputar. Ela é uma jovem atleta ainda, querendo ou não. Eu falo isso com 23 anos de idade. Então, sim, ela é jovem, pra mim, pelo menos. E o Brasil conta também com o Igor Coelho pra representar o país no simples masculino em Paris 2024. Além da Juliana no feminino. Mais uma vaga olímpica, a gente tá falando desses caras aqui, ó, do vôlei de praia, a dupla André e George do vôlei de praia masculino, que a gente tá acompanhando, ó, desde o primeiro Tudo é Olímpico, se eu não tô enganada, que eles já eram os favoritaços da vaga, eles estavam destruindo no circuito brasileiro de vôlei de praia, estavam realmente liderando a corrida olímpica para conquistar essa vaga pro Brasil. E, de fato, eles confirmaram o favoritismo e são a primeira dupla masculina do vôlei de praia garantido nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A vaga ela foi confirmada na competição na França, após Pedro Solberg e Guto decidirem não competir no Elite 16 de Brasília, que era uma das etapas do circuito mundial da modalidade. Ou seja, André e George, a dupla favoritaça, que eram campeões dos Jogos Pan-Americanos e foram bronze no Finals, eles já não poderiam ser mais ultrapassados no ranking, ou seja, matematicamente eles se classificaram para Paris 2024. Lembrando que ainda resta mais uma vaga em jogo para Paris 2024 no vôlei de praia masculino. E os próximos torneios do circuito mundial devem definir a corrida entre Evandro e Arthur e Pedro Solberg e Guto. Eles são as duas duplas que estão aí na disputa pela vaga. Como eu mencionei, está ocorrendo nesse exato momento o Troféu Brasil de Natação. No caso, as eliminatórias acontecem às 9 horas da manhã e as finais às 5h30. Vocês podem estar acompanhando ao vivo no YouTube pelo canal do Time Brasil. E aí vamos dar uma passadinha aqui rápida para ver o que já aconteceu e na próxima semana a gente mostra o resto, né? Porque, enfim, a gente ainda tem mais 2 dias de competição. 3, no caso. Vamos contar 3 porque as finais vão acontecer depois que esse vídeo for publicado. Guilherme Costa confirmou a sua vaga para Paris 2024 na natação nos 400 metros livre masculino, garantindo o índice. Também tivemos Gabi Roncato também nos 400 livre feminino, classificada para Paris. Mafê Costa na mesma prova que a Gabi. Mais uma brasileira disputando as individuais. E é um baita feito, tá? Porque há muito tempo, no caso, o Brasil tem essa busca, né? Essa procura por mais brasileiras disputando provas individuais. No caso, a mesma prova, né? Então, por exemplo, a gente às vezes tinha situações, ainda tem no caso, de ter uma prova onde tem uma brasileira representando ou nenhuma. E aqui a gente, nos 400 metros livre, por exemplo, a gente tem 2 brasileiras, Gabi Roncato e Mafê Costa, que também é uma atleta muito jovem. Gabi Roncato não é a sua primeira Olimpíada e ela já é uma veterana da natação, mas a Mafê tá sendo, não diria uma surpresa, mas tá confirmando favoritismo em diversas provas. Tanto é que vamos dar uma passadinha melhor pelas demais provas, que ela também garantiu classificação. A Mafê também garantiu nos 200 metros livre feminino, assim como a Bia Dizotti fez um baita feito, ela tava nessa briga por essa vaga há muito tempo, confirmar o favoritismo também. Ela era a grande favorita a conquistar essa vaga nos 1.500 metros livre feminino. E confirmou, né? Inclusive a entrevista dela é extremamente emocionante no Troféu Brasil. De fato, a Bia Dizotti, ela já passou por muita coisa, acompanha a trajetória dela há muito tempo. Ela, se eu não me engano, ela tem 1 ano a mais que eu só. E, enfim, tô muito feliz por ela. Assim como pela Mafê, pela Gabi Roncato, pelo cachorrão, que é o Guilherme Costa, que também confirmou o favoritismo nos 200 livre, né? Ele também conseguiu garantir essa classificação. No caso, nos 200 livre, quem ganhou no Troféu Brasil foi o Murilo Sartori, só que ele não chegou a fazer o índice. E, se eu não me engano, o Guilherme Costa ele já tinha feito o índice em outras competições, certo? Então, não foi por conta do Troféu Brasil, se eu não estou enganada. Cara, que baita prova foi essa do Nick Albiero, do Minas Tênis Clube, que ele alcançou o índice olímpico nos 200 metros nado borboleta, em uma baita prova, uma prova eletrizante, de fato.
Ó, essa aqui é a chegada dele. Cara, sensacional. O índice olímpico era 1 minuto, 55 segundos e 78 centésimos. Ele fez 1:55:52, se eu não vi direito. Mas tá aqui a emoção do nadador, de fato, sinistro. E só quem viveu isso acho que pode explicar melhor a sensação de realmente atingir esse índice e tá garantido na Olimpíada. Não é todo mundo que consegue. Então, eu tô muito feliz por todo mundo que tá conquistando vaga olímpica. Tanto é que esse quadro é pra isso, né? Pra mostrar, de fato, quem tá aí fazendo história. Porque, querendo ou não, você tá fazendo história, né? Você tá ficando marcado pra sempre na história do esporte brasileiro e do esporte mundial. Agora, vamos para um tópico extremamente sensível. A gente tinha que chegar nesse momento. Foge um pouco do momento de time Brasil, Olimpíadas e tudo, mas é algo que a gente não pode estar deixando de falar, que é o Rio Grande do Sul. Pra quem não tá acompanhando, no caso eu acho que a pessoa devia estar sem internet, porque todos os canais de mídia, seja internet, seja na televisão, tudo, jornais, enfim, estão noticiando sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O que basicamente aconteceu é que aconteceram fortes chuvas que eram para ter sido anuais, no caso, chuvas de um ano, atingiram poucos dias no Rio Grande do Sul. Com isso, essas fortes chuvas, intensas chuvas, fizeram com que os rios do Rio Grande do Sul subissem e transbordassem, ultrapassando inclusive barreiras que eles já colocaram ali para evitar essas enchentes. O Rio Grande do Sul, em 1941, teve uma enchente aí que assolou o estado brasileiro e, de fato, foi uma destruição gigantesca. E, infelizmente, em 2024, estamos vivendo uma enchente pior ainda da enchente de 1941. E aí eu falo, gente, eu moro no Ceará, mas eu falo a gente porque é o Brasil todo que está se mobilizando para poder ajudar o Rio Grande do Sul, as inúmeras famílias que estão sendo afetadas. E isso aí, de fato, tem cidades e cidades gaúchas que estão... que sumiram do mapa, essa é a palavra. Inúmeras famílias foram afetadas, inúmeras mesmo, inúmeras famílias estão desabrigadas, tem pessoas desaparecidas, pessoas que estão tentando se recuperar desse choque e acredito que nunca vão se recuperar, né, porque de fato foi algo muito surreal que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí, por isso, eu quero deixar aqui os pontos de doações, onde vocês podem estar doando roupas, itens de higiene pessoal, doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, entre outras, para poder ajudar um pouco essas famílias. Aqui tem alguns pontos, vou passar brevemente, mas vocês podem encontrar nos perfis do Camisa 23 e do Expor Tudo. Mas, resumidamente, em quase todo o Brasil, se eu não estou enganada, as companhias aéreas estão recebendo essas doações para levar para o Sul, assim como os Correios, e também vocês podem encontrar vaquinhas online que estão recebendo Pix, né, doações em forma de Pix para as vítimas das enchentes. Inclusive tem a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul, que foi mobilizada por influenciadores, páginas, artistas, entre outros. E aí essa vaquinha tá disponível na internet, vocês encontram super fácil aí, mas vocês podem encontrar também nos perfis do Expor Tudo, certo? E aí, por isso, como a gente fala de esporte, eu quero mostrar um pouco das mobilizações dos atletas em relação a essa tragédia gigantesca que assolou o sul do país. Atletas e influenciadores estão se solidarizando em meio a essa tragédia do Rio Grande do Sul. O Luciano, do São Paulo, ele comemorou seu segundo gol, mostrando o QR Code para as doações ao estado do Rio Grande do Sul. O Cruzeiro fará um leilão de camisas para ajudar as vítimas. Torcedores do Furacão, Atlético Paranaense, e Vasco arrecadaram alimentos e produtos de higiene. Atletas do surf, e isso aqui eu vou falar um pouquinho melhor no final, porque eu acho que merece uma atenção especial. Eles estão ajudando com os jet skis nos resgates. Viviane Junglut, da natação, que é uma atleta gaúcha também, ela simplesmente desistiu da seletiva olímpica em ato de solidariedade. No caso, a Viviane, ela já está garantida em Paris 2024, tá? Ela se classificou em águas abertas, mas ela ia disputar também a seletiva para natação. No caso, a seletiva que estava ocorrendo era no Troféu Brasil, no Rio de Janeiro, só que, infelizmente, diversos atletas do Rio Grande do Sul não estão conseguindo ir para o Rio por conta que o aeroporto do Rio Grande do Sul foi completamente tomado pelas águas.
então é impossível chegar no rio. E aí, inclusive, a CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, teve uma baita atitude de dar uma exceção, abrir uma exceção para os atletas do Rio Grande do Sul de estarem disputando depois, né, tentando conseguir índice olímpico e tal, depois do Troféu Brasil. E aí, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos para saber como é que eles vão definir isso. Mas a exceção existe e, de fato, não tem como. É uma tragédia que repercutiu mundialmente. Com barcos e jet skis, Kaique, goleiro do Grêmio, também ajudou no resgate de pessoas. Rogério Ceni citou a tragédia em coletiva e a fala dele é de suma importância. Eu acho que vale estar colocando aqui. Ele é treinador do Bahia e tá falando sobre a pressão no futebol, etc. Só que não é pressão, né? Pressão é o que as vítimas da enchente estão sofrendo. E aí eu vou colocar aqui para vocês verem. E isso é triste, porque, lógico que o futebol para no Rio Grande do Sul, né? Mas é uma reflexão, eu sei que é muita parte, que tudo tem seu momento, né? Mas é muito triste a gente falar de futebol, vendo tanta gente passar por uma situação assim. Cara, meu pai é gaúcho, né? E é muito triste você ver dentro de cidade, assim, isso é muita pressão, porque a gente faz, logicamente, dentro do esporte, né? Mas acho que nós temos 26 ou 27 jogos com 20 vitórias no ano. Perdemos uma final de campeonato estadual. Para mim. E aqui o Pix para vocês ajudarem nessa campanha solidária do Rio Grande do Sul que eu mencionei, que foi feita por influenciadores, artistas, entre outros. Vocês podem encontrar pela chave do Pix enchentes@vaquinha.com.br e aí é só tirar uma fotinha no seu celular, botar na câmera, se for iPhone no caso, e já aparece diretamente o link para vocês estarem acessando, beleza? E só para vocês terem ideia, né? Esse é o estado do estádio do Grêmio e do Beira-Rio, o estádio do Internacional, como eles ficaram após a enchente, completamente cobertos. No caso, esse aqui é da Arena do Grêmio, mas aqui tem o Beira-Rio também, ó. E de fato, a enchente invadiu as cidades. Porto Alegre foi muito atingida pelas enchentes, mas ainda assim não é uma das piores cidades que sofreram com essa tragédia, né? Por exemplo, a cidade de Eldorado do Sul foi completamente coberta, a cidade de Canoas, do Rio Grande do Sul, também foi, não sei nem explicar em palavras, misturar em palavras o quão afetada foi, e inúmeras vítimas, desaparecidos, enfim. Até o momento dessa publicação, que ocorreu há um dia atrás, no caso, no dia 8, o órgão contabilizava mais de 104 mil pessoas fora de casa, desabrigadas. Ao todo, 334 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema afetando 780 mil pessoas, segundo o GE. Lembrando que o estádio do Grêmio, né, como vocês podem ver, que ele sofreu muito com a enchente. Até então, antes da enchente atingir o estádio, obviamente, eles estavam acolhendo mais de 500 desabrigados da zona norte de Porto Alegre. E eles conseguiram abrigar até o final de semana, né, mas infelizmente, em consequência da falta de luz e água, as pessoas começaram a ser retiradas já na segunda-feira. Inclusive, água potável é algo que tá faltando muito no estado e eles estão recebendo doações. O Whindersson Nunes, o criador, humorista, ele tá ajudando bastante nesse processo. Inclusive, eu mencionei, né, que eu sou do Ceará, eu sou de Fortaleza, da capital. E o Whindersson vai fazer um show aqui dia 25 pra doar todo o valor para as vítimas da enchente. Então, se você for do Ceará, Fortaleza, etc. Enfim, os ingressos vão estar disponíveis. É só procurar no perfil dele, provavelmente ele vai soltar. Eu acredito que ele não soltou ainda em termos de valor, mas todo o valor será destinado às vítimas da enchente. E o Whindersson se juntou com o Vasco para ajudar as vítimas. Tá aqui, ó. Podia me prestar São Januário, né, não, Vasco? Faça um show e a gente manda a grana pro pessoal do Sul. Eu pago a estrutura e você me empresta o estádio. Bom, aí o Vasco disse que era uma boa ideia, mas aqui em Fortaleza vai acontecer no estádio Presidente Vargas, que foi disponibilizado pro show. Então acredito, não sei como é que tá a situação do Rio de Janeiro, né? Se vai rolar no São Januário ou não, mas aqui já foi confirmado, certo? Também tivemos jogadores ajudando, né? Como eu já mencionei, alguns, mas vou dar aqui uma passadinha rápida. As nobres ações de Diego Costa para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O atacante levou um jet ski na sua caminhonete e conseguiu mais de 4 amigos com jet skis para resgatar pessoas ilhadas em Eldorado, como eu mencionei. Eldorado do Sul é uma das cidades
mais atingidas. Esse post foi há 2 dias, é uma cidade que tá completamente coberta pela enchente. E de fato, vocês devem imaginar, né, que dava tempo de ter recolhido as coisas e ter ido embora, etc. Mas não, a enchente subiu em coisas de segundos em algumas cidades. Por isso que a gente vê um número muito grande de mortos, afetados, desabrigados. E por isso a necessidade, a urgência de ajudar. Além disso, o Diego Costa também acolheu famílias que estavam ilhadas na região de Eldorado. Ele alugou um barco para envio de mantimentos, além de se prontificar para recepcionar a embarcação e levar os itens por terra até o local que estão os atletas de base do Grêmio. Lembrando que o Neymar, por exemplo, ele doou 2 toneladas de alimentos em avião, disponibilizou um dos helicópteros. Voltando para o Diego Costa, ele também transportou mais de 50 jogadores da base do Grêmio que estavam ilhados no CT de Eldorado. Os atletas foram levados para o condomínio do Centroavante, então serão transportados de barco para Porto Alegre. Novamente, lembrando que nas cidades atingidas você só consegue se locomover com barcos ou por meio aéreo, carros, moto, enfim, são inviáveis, não tem como, não existe pista mais em diversos cantos e a água já subiu muito a ponto que nem de uma 4x4 você consegue passar. E novamente tá aí o Pix para vocês fazerem doações. Mais uma corrente do bem dos jogadores para ajudar o Rio Grande do Sul. Neymar, como eu mencionei, doou 2 toneladas de mantimentos para o estado. O Diego Costa, que fez inúmeras ajudas, né? Não só distribuiu alimentos e produtos de higiene pessoal, como também ajudou famílias pessoalmente. O Rocher ajudou a servir refeições na Restinga, zona sul de Porto Alegre, para as vítimas. Thiago Maia doou cestas básicas em campanha organizada pelo Internacional. Rafael Sobis participou na Ilha de Frente de ações sociais e fazendo campanhas nas redes sociais. Kaique ajudou nos resgates de pessoas ilhadas. Bolacier fez campanha para arrecadação de doações. Valência entregou doações junto com a sua família. E o Pix, mais uma vez aparecendo. Já apareceu 3 vezes aqui nesse vídeo, viu? É um sinal para vocês fazerem a sua parte e doar. E como eu falei, eu queria deixar por último, para dar uma atenção um pouco maior para o feito não só do Pedro Scooby, como aparece a fotinha dele, mas também para o Lucas Chumbo e para essa equipe aqui incrível que tá brilhando no Rio Grande do Sul. Os atletas surfistas de ondas gigantes, o Pedro Scooby e o Lucas Chumbo, foram do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul de carro, já que o meio aéreo, ônibus, entre outros, era inviável. Eles realmente se locomoveram até a cidade, sacrificando até mesmo suas vidas, né? Se a gente for olhar bem, como tá a situação das águas, né? O que é que tem nas águas, a gente não sabe. Pode ter qualquer coisa ali no fundo. E imagino o número de doenças que as águas podem ter também. É um risco para as famílias, para até mesmo eles que saíram do seu conforto para estar lá. E é algo que, claro, tem gente que vai enxergar como mínimo, eu enxergo como um baita feito, porque não é todo mundo que para tudo que tá fazendo pra ir ajudar pessoalmente as vítimas, ainda mais atravessando estados e mais estados de carro pra ajudar. E não só isso, como também eles levaram profissionais de ondas gigantes, tá? Pessoas que são profissionais de jet ski de ondas gigantes pra estar ajudando no resgate de pessoas do Rio Grande do Sul. São pessoas extremamente qualificadas, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que sabem lidar com riscos, com, enfim, adversidades da natureza, realmente brilhando e ajudando nos resgates. E por que eu tô dando uma atenção especial? Claro, os jogadores, o que eles estão fazendo, os atletas de modo geral, baita feitos, de fato, estão mudando vidas, estão salvando vidas, mas eu tô dando essa atenção especial porque eu tô vendo inúmeros relatos no TikTok de pessoas que simplesmente estavam ilhadas há dias e dias e do nada chegou o Pedro Scooby pra resgatar elas pessoalmente. Inclusive, assim que eles chegaram nas cidades, eles foram exatamente para as cidades mais atingidas, né? Se eu não me engano, essa cidade de Eldorado, que inclusive pessoas de resgate estão evitando ir, algumas pessoas, porque estão acontecendo roubos, furtos de barcos, enfim, pessoas de resgate estão desaparecendo e tem muitos corpos boiando também, né? Corpos de pessoas mortas, animais mortos, bebês, é uma situação realmente, é uma calamidade. E assim que a equipe do Pedro Scooby e do Lucas Chumbo chegaram no Rio Grande do Sul, assim que eles chegaram, eles encontraram uma escola que tinha coisa de 200 crianças
presas no local, né? E eles resgataram essas crianças. É um baita feito, não tem como não aplaudir realmente de pé a atitude desse cara. E eu tô vendo muita gente postando relatos falando diretamente sobre o Pedro Scooby e o Lucas Chumbo, tá? E esse foi mais um episódio do Tudo é Olímpico. Espero que você tenha gostado, espero que você possa ajudar as vítimas das enchentes. Eu sei que o episódio de hoje foi mais falando das enchentes, porque não tem como. Realmente o esporte do país tá parando e estão querendo inclusive parar o Brasileirão, né? Tem inúmeros times do Brasileirão que estão realmente falando assim, cara, é uma situação atípica, vamos ter que parar. Vamos ter que se solidarizar, porque agora já não é mais futebol, é o nosso lado humano. Isso aí eu falo pelo Marcelo Paes, o CEO do meu time, Fortaleza. Mas realmente inúmeros membros da comissão técnica, membros da diretoria de times brasileiros estão querendo fazer essa paralisação para ajudar o Grêmio e o Internacional, que não tem como estar competindo, né? Até porque assim, tudo bem, pode jogar em outro estado, pode treinar em outro estado e não sei o quê, mas com que cabeça esses caras vão, sabe? O estado onde eles moram tá sendo atingido, pessoas estão sofrendo muitíssimo. Inclusive pessoas da família deles também podem estar sofrendo nisso aí. A gente tem que pensar nisso, é o lado humano que realmente tá paralisando, né? Mas enfim, é isso. Esse foi mais um episódio do Tudo Olímpico. Espero que você tenha gostado. Espero que, pelo amor de Deus, vocês possam se solidarizar também e poder ajudar essas vítimas, seja com doação de roupas, alimentos, itens de higiene pessoal. Procurem companhias aéreas mais próximas da casa de vocês, procurem o Correios, se informem, é muito simples, é só dar um Google, pontos de coletas de doações para o Rio Grande do Sul, na minha cidade, bota aí o nome da sua cidade e vocês encontram facilmente, também tem as vaquinhas, e é isso. Se você gostou desse episódio, se inscreve no canal do Esportudo, deixa aquele like maroto pra gente continuar produzindo e realmente continuar motivado a estar se dedicando a esse quadro. Ainda mais que faltam pouquíssimos dias para Paris 2024, gente. 80 dias não é nada, é muito rápido. Isso aí, ó, vai passar no estalar de dedos. Mas é isso. Eu sou a Sabrina Araújo e espero vocês no próximo episódio. Tchau!